Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu estava meditando aqui nessa manhã na palavra do Senhor e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. É uma palavra que se encontra em Salmos 32, que se dizem assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E o título dessa mensagem é Alegria do Homem Perdoado. Então, o que acontece aqui? O que o Senhor, o que o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração nessa manhã? Que nós, seres humanos, nós somos falhos, pecadores errantes na face dessa terra. Nós cometemos coisas que no nosso dia a dia que às vezes desagrada o coração de Deus, que entristece a Deus, né? De que forma? No nosso decorrer do nosso dia, uma falta de educação com alguém, tratar as pessoas mal, com desrespeito, com grosseria, ser uma pessoa desagradável, né? Essas atitudes são algumas delas que entristecem o coração de Deus. Palavras, né, que saem da nossa boca, como já diz, né, que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, né? Então, são essas coisas mais outras que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, são comportamentos que temos, né? Mas que não agrada a Deus. E a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar hoje que todos nós vamos errar, pecar, né? Mas é preciso confessarmos diante de Deus os nossos erros, os nossos pecados, para que eles possam ser perdoados. Por quê? O que acontece quando a gente não pede perdão para Deus e a gente não é perdoado? Nós nos tornamos pessoas amarguradas, tristes, pessoas rancorosas, estressadas, e impede muitas vezes de coisas boas que vêm da parte do Senhor acontecer na nossa vida. Então, o que acontece, né, quando Deus ele quer nos abençoar? Porque a palavra de Deus fala aqui, pelo que eu entendi, que não é da vontade de Deus que a gente alimenta esses tipos de coisa dentro de nós, né? Porque a partir do momento que você erra, sabe que errou e não confessa a Deus, você começa a contaminar o seu corpo, contaminar o teu coração. E isso impede o Espírito Santo de agir. Talvez você precise de uma providência de Deus e isso não ocorre, né? Por quê? Porque tem impedimentos aí dentro de você. Tem uma contaminação aí dentro de você que não foi confessada a Deus. Só que quando Deus ele precisa fazer algo na nossa vida e tem um impedimento, Deus ele começa a nos confrontar diante do nosso pecado. Ele começa a nos confrontar. Porque através do confronto acontece o verdadeiro arrependimento. E a gente só alcança o perdão de Deus se houver o verdadeiro arrependimento. Então começa, né, esses confrontos que a gente pensa que são acusações da nossa mente nos acusando, né, diante aquele pecado, aquele erro. E isso começa a perturbar a nossa mente, né? E muitas vezes a gente não tem esse entendimento de que a gente precisa tirar esse tempo para confessar a Deus o nosso erro, para que Ele nos perdoe, porque o perdão de Deus só vai chegar na nossa vida através do verdadeiro arrependimento. Então é o que eu estava falando, uma pessoa que não chega ao verdadeiro arrependimento, não passa por esse confronto, isso começa a corroer a pessoa por dentro, né?
começa a se contaminar a mente da pessoa, o coração da pessoa, a pessoa começa a ficar perturbada, a pessoa começa a ficar estressada, né? Porque olha o que fala na palavra de Deus. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de sítio. E você tá vendo? Então, enquanto você não confessar para Deus aquilo que você cometeu, não tem como você se livrar disso, tirar esse peso de você, tirar essa angústia, esse estresse, esse nervosismo, né, que você carrega dentro de você. Então você precisa tirar esse momento para confessar ao nosso Senhor Jesus, porque olha o que diz depois que você confessa: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, aquele que é santo, orai a ti, a tempo de te poder achar. Então, o que a palavra fala? Que você que conhece a palavra de Deus, você tem que, não pode demorar a confessar a Deus. Você tem que confessar enquanto se pode achar Ele, porque nem sempre a gente vai achar Ele aqui. Então, enquanto se pode achar, nós temos a chance de confessar e sermos perdoados. Por isso, todo aquele que é santo, orai a ti, há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Né? Porque olha o que fala aqui: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas das angústias, tu me cinges de alegres cantos e livramento, né? E o Senhor fala aqui que quando você confessar aquilo que você fez de errado para Deus, Deus, ele vem aliviar a tua alma, ele traz esse alívio, ele traz esse consolo, ele traz essa alegria, ele enche a tua alma de gozo, né? E aqui fala também, ó, que enche a tua alma de alegres cantos, né? Cantos de livramentos. Então, aí fala: instruei-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem esse processo com Deus na tua vida, Ele passa a te guiar. Ele passa a levar você aos caminhos dEle, né? E tem os olhos dEle sobre você. Então, o que eu quero deixar aqui de meditação para você nessa manhã? Para que você não venha perder mais tempo, para que você não venha impedir as bênçãos de Deus de chegar na sua vida, para você se analisar os seus comportamentos, as suas atitudes no decorrer da semana, do mês, desses dias que você tem passado. Não demore a chegar aos pés do Senhor para confessar, para que você tenha esse confronto, chegue ao verdadeiro arrependimento e receba o perdão de Deus. Não permita que essas cometações encha você de angústia, de tristeza, de amargura e impeça o brilho de Deus resplandecer sobre a sua face. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser luzes por onde a gente passar, né? Aonde a gente colocar os nossos pés, a gente tem que ser luz, levar luz. Então não impeça mais a luz do Espírito Santo resplandecer sobre a sua face e sobre a sua vida, e assim você poder transmitir a presença do Espírito Santo na vida do seu próximo. Amém? Tenha um bom dia e Deus abençoe a todos.